Olá, sou o professor Neri e, assim como você, eu estou em busca das razões de nossa fé. Olá, professora Idalina. Olá, bem-vindos a mais um encontro. Estamos aqui em Rolim de Moura, Rondônia, no estúdio da Rádio Carmelo. Nós agradecemos a tua companhia, queremos que você se sinta à vontade, queremos que você aproveite os nossos comentários aqui e pedimos o teu apoio, o teu incentivo para divulgar essa nossa programação. Muito agradecido a todos aqueles que já nos comentaram e mandaram seus elogios e seus comentários pedindo sugestões, pedindo alterações, sugerindo algo a mais para melhorarmos. É isso aí. E neste momento faremos uma pequena oração e pedimos para você que reze conosco. Coloque-se na presença de Deus. Se possível, feche os seus olhos e repita conosco. Pai de bondade, deixa que teu Espírito de amor ilumine a minha vida para que eu possa praticar os ensinamentos do teu Verbo encarnado, Jesus, o Cristo ressuscitado. Que tua palavra esteja em meu coração e em meus lábios, para vivê-la junto aos irmãos carentes e anunciá-la ao mundo. Que eu seja tua semente de amor, germinando na sociedade atribulada e descrente. Que eu seja instruído pelo teu Cristo e guiado pelo teu Espírito na construção do teu reino que há de vir. Amém. E que Deus nos ilumine, nós aqui e você aí onde você está. E agora então é a sua hora de colaborar conosco. Deixa aí o seu like, ative o sininho e faz a tua inscrição no canal. Assim estará ajudando no fortalecimento do canal Rádio Web Carmelo. E principalmente compartilhe com os amigos, com aqueles que você sabe que podem nos ajudar a divulgar a obra de Deus. Tá, e hoje é o nosso terceiro encontro, né, Neri? Sobre a escatologia. A escatologia, que é uma parte do estudo da teologia, e ela nos ajuda a refletir sobre o final dos tempos. E hoje vamos falar sobre o céu, inferno e purgatório. Como a fé cristã entende e explica isso? E como a igreja discute essa realidade? Pois é, os teólogos nos ensinam que haverá um fim e essa consumação acontecerá a consumação, o fim de toda a criação. E será uma realidade, uma nova realidade, será tudo transformado. E serão duas perspectivas opostas e definitivas. E será a recriação de uma nova realidade. Então, a primeira perspectiva que a teologia nos apresenta, que a igreja nos apresenta, que nós entendemos que seja dessa forma, é uma completa ausência de Deus. Destinada a essa ausência de Deus, destinada aos que rejeitam a proposta de Deus, que durante sua vida na Terra sempre se mantiveram conscientemente afastados de Deus. Essa realidade no pós-morte é o que nós chamamos de inferno. E uma outra perspectiva, uma outra vida pós a morte é também definitiva. E ela se refere ao convívio com o Criador, convívio com Deus. É destinada àqueles que, ao longo de toda a sua vida, fizeram tudo o que foi possível a eles para que aqui no nosso mundo
tudo fosse feito de acordo com o plano divino, um plano de amor a Deus, amor aos irmãos e amor à natureza. E é isso, no depois, é o que chamamos de céu. Além daquilo que acreditamos ser céu e inferno por conta da nossa fé, da nossa caminhada dentro da igreja, existem também algumas passagens no Evangelho, né, que ajudam a reforçar essa certeza, que realmente existe céu e inferno? Sim, temos em vários momentos da Bíblia perspectivas, palavras que nos sugerem essa realidade do pós-morte, que nós então estamos chamando de, que nós cristãos, o mundo chama de céu e inferno. Podemos pegar, por exemplo, as palavras de São Paulo. Deixa eu ver aqui, São Paulo falando à comunidade de Corinto. Ele diz assim: minha pregação nada tinha de persuasiva, da persuasiva linguagem da sabedoria, mas era uma demonstração de espírito e poder, a fim de que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos, sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, votados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus, antes dos séculos, de antemão destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu. E isso Deus preparou para aqueles que o amam. Então, isso Paulo falando à comunidade de Corinto, lá no tempo de Paulo, mostrando que existem duas possibilidades. Aquela que é seguida pelos príncipes desse mundo, na expressão que ele usa, e que nem sempre é uma realidade de boa vida, de vida de fraternidade e de amor. E essa vida no pós-morte, no depois, como ele diz aqui, não é deste mundo, essa realidade, que é uma realidade eterna, é a misteriosa presença de Deus, a misteriosa ação de Deus, a misteriosa dádiva de Deus para todos. Por isso ele termina dizendo: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu. Isto Deus preparou para aqueles que o amam. Uhum. E quando Paulo diz que o que Deus preparou é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, ele quer dizer o quê? Que temos que esperar pela vontade de Deus? Sim, temos que esperar pela vontade de Deus, porque a nossa vida tem essa duração que tem aqui, e aquele mistério do pós-morte, do céu, da eternidade, dependemos da vontade de Deus para que ela se concretize. Por quê? Porque ninguém conhece a agenda de Deus, ninguém sabe quando vai acontecer, quando será cada uma das realidades que Deus planejou para nós e para o mundo. Mas a Igreja também, no Vaticano II, no Concílio de Vaticano II, num dos documentos lá, fala também sobre isso. Quer ver? Veja só, diz assim na Gaudium et Spes, deixa eu achar aqui: ignoramos o tempo em que a Terra e a humanidade atingirão a sua plenitude. Que plenitude é essa? O encontro com o Eterno. E também não sabemos que transformação sofrerá o universo. Então, a humanidade e o universo serão transformados para esse encontro. Porque a figura deste mundo, deformada pelo pecado, passa certamente. Mas Deus ensina-nos que se prepara uma nova habitação, uma nova terra, na qual reina a justiça e cuja felicidade satisfará e superará todos os desejos de paz que se levantam no coração dos homens.
Então, diz o Vaticano II, a Gaudium et Spes, então, vencida a morte, os filhos de Deus ressuscitarão em Cristo, e aquilo que foi semeado na fraqueza e corrupção revestir-se-á de incorruptibilidade. Quer dizer, mencionando também a eternidade que nos espera no depois da morte. E a ação de Jesus foi definitiva, alcançando toda a criação, né? Então, por que temos que nos esforçar para alcançar a glória eterna? Tem alguma coisa a ver assim com as nossas escolhas, com a nossa liberdade? Na verdade, tudo depende de Deus. É Deus que determina, que diz o que vai acontecer e quando vai acontecer. Mas nós temos como aderir a essa proposta de Deus. E nós podemos então aderir à proposta de Deus ou não aderir a ela. Então, de fato, a ação de Jesus foi definitivamente salvadora, destinada a tudo, salvou a todos no seu gesto, na sua doação na cruz. Então, o seu ato na cruz ofereceu a salvação para todos, desde sempre e para sempre, e eternamente. Entretanto, como você disse, o ser humano é livre, tem o livre-arbítrio, e por ser livre, e justamente por ser livre, o ser humano pode, nos seus atos cotidianos, como a gente acabou de dizer, nos seus atos cotidianos, dizer: eu prefiro levar a minha vida como se Deus não existisse, fazendo aquilo que me satisfaz e não aquilo que satisfaz as necessidades da sociedade, a necessidade do mundo, as necessidades das pessoas, as necessidades dos irmãos mais carentes. Então, ao fazer isso, a pessoa está de alguma forma recusando o dom de amor de Deus. Então, por ser livre, o ser humano pode se recusar a receber Jesus, se recusar a receber a Deus. E essa recusa é o que nós chamamos então de pecado. Então, o pecado é aquilo que nós fazemos aqui e que nos afasta de Deus aqui e nos impede de contemplar a Deus no depois. E além disso, toda a criação existe nessa dimensão de espaço e tempo. A gente já comentou sobre isso uma outra vez. Tudo que existe no espaço e no tempo. Por estar dentro do espaço, dentro do tempo, se é que a gente pode falar dentro, né, mas estamos no espaço e no tempo, todas as coisas tiveram um começo e têm um fim. E tudo que tem começo tem fim. E se tem fim, tende ao retorno para Deus. E então, devido à liberdade humana, o ser humano vai passar deste mundo, desta realidade, para outra realidade. E a natureza também vai seguindo o mesmo caminho. Só que uns vão se destinar, pelos seus atos, pelo seu comportamento, ao convívio definitivo com Deus, e outros vão se destinar ao afastamento definitivo de Deus. Então, a ação de Cristo é uma ação salvadora definitiva, para sempre. Todos tiveram e foram convidados para essa salvação. Todos foram convidados para aderir ao projeto de Jesus. Mas alguns recusam-se, com o seu jeito de viver, se recusa a viver no plano divino, no plano de amor, no plano da construção do reino. E a natureza vai nessa mesma onda. Mas a criação não cometeu o pecado. Como que fica então? Quer dizer, o ser humano afasta-se de Deus pelo pecado. E ao morrer, então, há esse encontro com a eternidade, que pode ser no céu com Deus ou pode ser afastado de Deus no inferno. A criação não cometeu pecado, é verdade. Mas a criação, como a gente estava dizendo um pouquinho antes, está inserida no espaço-tempo. E por estar inserida no espaço-tempo, ela tende a terminar, a concluir-se, a chegar ao fim. Então, a consumação da natureza não vai acontecer por ter pecado ou porque vai se afastar de Deus, mas porque a natureza vai se transformar como está se transformando.
O ser humano precisa de ser redimido porque pecou. A natureza a criação está se transformando, está melhorando, está se aperfeiçoando, porque essa é a característica da natureza. E aí a gente pode entender aquilo que Paulo disse: viver é Cristo. Por quê? Porque viver é fazer as obras de Cristo, e morrer é lucro. Por quê? Porque morrendo encontra-se com o definitivo, com a essência divina para aqueles que vão para o céu, ou é definitivo também para aqueles que não vão para o céu. Nós já dizemos aqui em outros encontros que para alcançar a salvação é preciso passar pela transformação da morte, né? Mas explica melhor para nós aí, em que podemos nos apoiar para falarmos com certeza sobre isso, né? Como podemos ter certeza que após a morte tem a salvação? Depois da morte, aliás, a morte é consequência da vida. A filosofia nos diz isso, e a Bíblia também isso, a teologia nos ensina isso. Tudo que tem começo tem fim. Se teve um começo, porque está inserido nesse espaço-tempo, vai ter um fim. E o fim daqueles que cometem o pecado não é a presença de Deus. Mas tudo que foi criado, então, e que existe nesse universo, tem um fim. Tem como necessariamente chegar ao seu fim. E esse ponto final vai ser a passagem para a eternidade. Então, o convívio com Deus vai se dar num outro nível, que é um nível espiritual, que não é o nível material, não é este mundo concreto de coisas que nós temos. Então, temos que passar pelo processo de transformação para chegarmos na eternidade. Tem que passar pelo portal da morte para chegar na eternidade, que vai ser um outro mundo, mas não um mundo material, temporal, espacial, mas é um mundo espiritual. Outra vez vamos ver o que Paulo diz aqui para a comunidade de Corinto a respeito disso. Eu lhes digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem receber em herança o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Vou dar a conhecer a vocês um mistério. Nem todos morreremos. O morrer aqui para Paulo, então, significa o afastamento de Deus. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Um instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão, transformados, e nós que estamos aqui seremos transformados. Como? Não sabemos, porque faz parte dos mistérios de Deus. Então Paulo continua: de fato é necessário que este ser corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que este ser mortal seja revestido de imortalidade. Então Paulo está chamando nossa atenção, insistindo também nesse ponto, de que tudo passa pela transformação da morte, que abre o caminho, é o portal para a eternidade, que pode ser então junto de Deus, para aqueles que fizeram as obras de Deus, ou afastado de Deus. E para aqueles que não colaborarem na construção do projeto de amor divino entre as pessoas, ou que recusarem a viver o plano de Deus, como que ficam? Outra vez, as pessoas são livres. Todos, de alguma forma, os que são cristãos sabem pelo ensinamento da Bíblia, pelo ensinamento da igreja, pelo ensinamento de Cristo, o que é o caminho certo, o que não é. E o ser humano, na sua essência de ser humano, ele sabe o que é fazer coisas boas e o que é fazer coisas negativas. Então o ser humano também, mesmo que não tenha o conhecimento do cristianismo, ele sabe, por essência, o certo e o errado. E então cada um de nós existe a capacidade de viver amorosamente, mesmo os que não são cristãos.
E aqui não vamos entrar nessa discussão de vai se salvar ou não, porque essa é uma conversa tipicamente cristã e tipicamente da nossa crença. Outras crenças têm outras formas de compreender. Então, para nós cristãos, nós somos convidados por Deus, somos convidados por Cristo a viver amorosamente e construir uma sociedade baseada no amor. E também em cada um de nós, em cada ser humano, existe a capacidade de gerar o mal. E a gente vê constantemente por aí gente que poderia fazer coisas boas e prefere fazer coisas ruins que prejudicam a muita gente. Estamos vendo aí no noticiário o tempo todo coisas que poderiam ser feitas de forma diferente, mas que as pessoas insistem em prejudicar a outros. Então, são essas escolhas que as pessoas fazem que podem levá-las para junto de Deus ou afastá-las de Deus. Então, na medida que alguém escolhe plantar divisão, desamor, crescer na ganância, na maldade, na fofoca, nas intrigas, tudo isso é afastamento de Deus. E cada vez que constrói coisas boas de fraternidade, constrói a aproximação de Deus. Então está presente em nós a semente do bem e do mal, do altruísmo e da maldade. Cabe a nós então fazermos as escolhas. Então são as escolhas que fazemos que nos destinam ao céu, e são as escolhas que fazemos que nos destinam ao inferno. E se escolhermos semear desavenças, ódio, divisão, exclusão, exploração, egoísmo, mesquinharias, o nosso destino é o inferno. Se nós preferimos plantar amor, nosso destino é o céu. E dá para lembrar aqui uma passagem que é célebre do o pobre Lázaro e o rico guloso. Os dois morreram, foram para a eternidade, e o guloso estava lá desesperado no afastamento de Deus, pedindo ajuda. E o pobre, que passou a vida sofrendo, mas solidário, junto de Deus, tendo as regalias da eternidade junto de Deus. Então não é Deus que condenou, mas são os atos da pessoa que podem levá-la para um ou para outro lugar. E, embora a palavra lugar aqui não caiba direito, né? Mas é a situação posterior. Quando eu era criança, eu me lembro de ouvir essas histórias, né? Que o céu seria um lugar bonito, tipo viver nas nuvens, e ainda dando uma espiadinha cá embaixo na terra. E o inferno seria o contrário, né? Seria um fogo enorme queimando as almas ruins, enfim. Acho que até hoje muita gente pensa assim, né? Que seria dessa forma. Será que seria mesmo assim? Essa imagem que a gente tem de infância? É mais ou menos isso, mas não é desse jeito. É mais ou menos isso, mas não desse jeito. Não desse jeito, tão realista assim. A ideia que a gente tem de céu e de inferno é justamente essa que está no meio do povo, né? Que se diz que as crianças... que no tempo de criança se conservava, né? O céu lá no alto, azulzinho, bonitinho, cheio de nuvens, e dá até vontade de deitar naquelas nuvens, e o inferno, uma fornalha eterna. Então, na cabeça de muita gente é isso, ou é essa a concepção de céu e inferno, mas não é isso que a igreja nos ensina como sendo céu e inferno. Por quê? Porque essa concepção que está na nossa cabeça é de um lugar. Um lugar é o céu, outro lugar é o inferno. E são separados por um abismo. Aliás, a palavra que eu acabei de mencionar aqui do Evangelho de Mateus, aquela passagem lá, fala justamente de um abismo. Mas quando fala isso, quando se fala de céu, então é a presença de Deus, e quando se fala de inferno é a ausência de Deus. E aí se fala assim, mas tem lá a menção na Bíblia, fala do fogo. Sim, fala de fogo, mas é uma linguagem simbólica para essa situação. Como a gente não entende, não sabe, nunca viu e só vai ver, só vai conhecer depois no encontro com Deus, na eternidade, então a gente tem que criar mecanismos humanos para explicar e para falar dessas realidades. Então o que a igreja nos ensina? Que o céu
É a presença de Deus. Como vai ser isso? É a presença de Deus. E quando falamos de inferno, apesar dos símbolos de fogo e de fornalha, de queimando o tempo todo, não vamos nos prender a essa simbologia, mas a uma outra forma de entendermos isso. A gente pode dizer assim, que por ser uma linguagem figurada, o fogo é um símbolo de situação de tristeza eterna. E você que está nos ouvindo, nos acompanhando, pode perceber que quando você sofre, é como se algo estivesse queimando dentro da gente. Quando a gente não está bem, quando tem alguma coisa ruim, é como se algo estivesse queimando na gente. Então, essa é a ideia de inferno. E quando a Bíblia fala de fogo, o que significa? É exatamente fogo? Isso. É um símbolo para falar dessa ausência de Deus. Outra vez, tenta imaginar uma situação onde você está sofrendo. Você sofre e como que nada te satisfaz naquele momento de sofrimento. Você quer superar o sofrimento, quer acabar com aquele sofrimento, quer sair do sofrimento. E o inferno é justamente essa situação de saber que existe algo bom e você não estar nesse algo bom, e sim estar na situação de tristeza, de sofrimento, e estando nessa situação de sofrimento, saber que poderia ter sido diferente a tua vida que te gerou esse sofrimento e que você não pode mais corrigir essa situação de sofrimento. Repetindo, dizendo de forma mais clara, você ao longo de tua vida tem uma vida desregrada de pecado, de maldade, e quando passa pelo portal da morte, se encontra na eternidade, você vai olhar para aquilo que você fez e vai ver, tudo que eu fiz está me impedindo de contemplar a beleza de Deus, a alegria de Deus. Então não foi Deus que me condenou a isto, mas eu me condenei porque eu me recusei a fazer aquilo que Ele ensinou. E aí o meu inferno é justamente isso, o saber que poderia estar com Deus e não estou porque eu escolhi fazer da minha vida uma vida de ausência de Deus. Então, é no aqui, no nosso agora, no nosso cotidiano, que nós construímos a nossa eternidade. Nós plantamos aqui aquilo que nós queremos colher na eternidade. E essa colheita na eternidade são os frutos das opções que nós fazemos aqui, daquilo que nós fazemos. Pode parecer estranho, mas esse é o ensinamento da igreja. Quer dizer, nós plantamos cotidianamente aquilo que nós vamos colher na eternidade. Muitas coisas a gente planta aqui e não percebe o resultado, mas na eternidade nós veremos. Fazemos coisas boas e às vezes até dizendo, mas eu faço o tempo todo coisas boas e não recebo coisas boas. A recompensa definitiva virá depois. O outro faz o mal o tempo todo e parece que está vivendo maravilhas, mas as consequências virão. E na eternidade, então, ele vai perceber, a minha ausência de Deus me gera um sofrimento tal que eu fico me queimando em mim mesmo e esse meu fogo não se acaba, e por estar queimando por essa ausência de Deus, eu me sinto no inferno. Inferno, a palavra significa uma parte ínfima, uma parte inferior dentro de mim, porque eu não consigo chegar ao superior que é Deus. Neri, engraçado que muitas pessoas pensam que fazer o bem basta rezar e tal, né? Que já está garantida a chave lá da porta do céu. Não é exatamente assim, né? Só fazer o bem ou só rezar, no caso, né? Tem que ter atitude, alguma coisa. Exato. Claro rezar não basta, é claro, né? Que a oração é importante e necessária. É claro que as boas ações são importantes e necessárias. A oração sem a ação não tem significado, não tem importância. A boa obra sem a oração também, ela corre o risco de ser
falha, então as duas têm que andar juntas. Mas a salvação é dom de Deus. Nós podemos fazer tudo e esperar então que Deus olhe para nós e diga: gostei do que você fez, então você vem para o meu lado. Então a salvação é dom de Deus, isso é certo. Agora a nós então cabe fazer tudo o que podemos fazer para agradar a Deus, não por medo de que Deus não nos reconheça, mas porque por Ele nos presentear com tantas coisas boas, seria ingratidão de nossa parte não fazermos coisas boas também. Então a mecânica é essa: se Deus me dá tudo de bom, por que eu não posso fazer coisas boas? E ao fazer coisas boas, então é claro que Deus vai me agradecer, me dando a eternidade junto com Ele. E se Deus me dá sempre coisas boas e eu faço coisas ruins, como que eu vou querer que Ele me acolha junto com Ele, se eu, ao longo da minha vida, não quis a sua presença em minha vida? Então, dá para a gente pensar naquela passagem que Jesus comenta o fariseu e o publicano. O fariseu, o doutor da lei, aquele que sabe muito de religião, e o publicano, o coletor de imposto, que para eles era um pecador tremendo. Acho que você lembra dessa passagem, ela está aqui, quer ver? Para alguns que confiam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de imposto. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu e batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E aí Jesus completa: eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado e o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Então não adianta nada rezar bastante para que outros vejam, fazer obras maravilhosas para que outros vejam. Claro que aquele que recebe a tua boa ação, para ele é uma maravilha, mas fazer a boa ação para depois tirar foto e postar nos grupos sociais, como é bastante comum, não tem valor diante de Deus. Tem valor, claro, para aquele que recebe a boa ação, mas não está fazendo o bem porque o bem deve ser feito. Então devemos ter claro isso. Ninguém é castigado por Deus, mas todos nós colhemos os resultados de nossas obras. Por quê? Porque Deus dá tudo de graça, tudo gratuitamente, pela sua graça, e nós vamos simplesmente colher o resultado de nossas ações diante das obras que nós fazemos, diante da graça de Deus. A igreja também fala que existe o purgatório, né? Inclusive tem muitos padres que incentivam a rezar pelas almas do purgatório. Mas o que representa o purgatório? Também isso nós não sabemos. Como não sabemos o que é o céu, nós temos essa concepção pelo estudo que a igreja nos apresenta, não sabemos o que é o inferno, temos essa concepção porque a igreja nos orienta dessa forma. O purgatório também, a igreja nos orienta a termos essa perspectiva de que ao longo de nossa vida vamos construindo coisas boas, mas de repente faltou uma migalhazinha. Então, para concluir essa migalhazinha de coisas boas, para conviver depois com Deus, há uma situação de purgatório. O que é o purgatório? A ideia de purgatório, a palavra purgatório significa purificação. Nós temos o mundo como processo de nossa purificação, mas há uma necessidade, de repente, em alguma situação, de fazer uma purificação mais plena. E o catecismo da igreja diz o seguinte: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros de sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para
para entrar na glória, na alegria do céu. É necessária então essa purificação. E o interessante do purgatório é que talvez essa seja a dúvida, a confusão que as pessoas fazem. Houve a morte, a pessoa já está na eternidade. Essa eternidade é definitivamente ausência de Deus ou definitivamente presença de Deus. Só que a presença plena de Deus precisa de pureza plena. Então a pessoa que fez uma vida pura, mas não completamente pura, passa pelo purgatório para se purificar definitivamente. Mas quem entra no purgatório já está na eternidade para destinar-se a conviver com Deus. E a igreja continua no catecismo ainda. A igreja chama de purgatório esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. Então, o que a igreja chama de purgatório, a gente pode dizer assim, é a porta de entrada para o céu definitivo. Entra na eternidade, já destinado à casa de Deus, mas fica na porta ali, esperando que Deus termine de abrir a porta. E ainda no catecismo diz o seguinte: pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve crer-se que existe, antes do julgamento, um fogo purificador, a ideia do fogo, conforme afirma aquele que é a verdade, quando diz que se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isto não lhe será perdoado neste século, nem no século futuro. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir, embora a blasfêmia contra o Espírito Santo, então, é imperdoável. Então, alguns pecados são perdoados aqui, outros na porta de entrada do convívio com Deus. E a ideia do fogo aqui, novamente, é uma ideia simbólica. Por quê? Porque nós não temos outra imagem para falar desse fogo que queima por dentro. E a igreja se baseia em quê para falar sobre essa situação purificadora do purgatório? Não tem muitas passagens na Bíblia que nos lembra, que nos ensina isso, mas o principal texto bíblico que nos ensina sobre o purgatório está lá no livro de Macabeus. E talvez por esse motivo é que as igrejas separadas, né, as igrejas da Reforma não entendem a ideia do purgatório, porque eles não têm os livros de Macabeus. No livro de Macabeus, no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, tem uma situação lá de Judas Macabeu que manda fazer orações e sacrifícios pelos mortos, pedindo a purificação. Então, se Judas Macabeu propõe isso, é porque Deus de alguma forma inspirou as pessoas para que, ao escrever o texto da Bíblia, colocassem a ideia de purgatório ali, de necessidade de uma purificação no pós-morte. E no catecismo, comentando sobre isso, diz o seguinte: esta doutrina, quer dizer, do purgatório, apoia-se também na prática de oração pelos defuntos, que é o que nós fazemos. Quem encomenda uma missa pelos falecidos, sétimo dia, etc. Todas as nossas orações pelos defuntos têm essa ideia do purgatório. Então, diz o catecismo, esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, que já fala a Sagrada Escritura. E aí, retomando o texto de Macabeus. Por isso, Judas Macabeu pediu um sacrifício expiatório para os mortos, para que os mortos fossem livres das suas faltas. Aí diz ainda o texto da Bíblia: socorramo-los e façamos comemoração a eles. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício do Pai, por que duvidar de que nossas oferendas pelos defuntos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer por eles nossas orações. E assim é que nós entendemos a ideia de purgatório, a ideia de céu e a ideia de inferno. Tudo no depois da morte, definitivamente concluído, mas só uma possibilidade de
afastamento definitivo de Deus e uma possibilidade de aproximação plena de Deus, tendo que passar, às vezes, em alguns casos, pela porta de entrada, que é o purgatório. Então, isso é que nós tínhamos hoje. Na semana que vem, continuaremos a falar algumas coisinhas sobre o juízo final, em que consiste o juízo final na visão da igreja. E depois desse comentário sobre o juízo final, vamos iniciar alguns comentários sobre o mês da Bíblia, que este ano é sobre a carta aos Romanos. Então vamos, de alguma forma, estudar a carta aos Romanos durante nossos próximos encontros, logo depois que terminarmos de falar sobre o juízo final no nosso próximo encontro. Por hoje é só, um grande abraço e que Deus esteja com você. Ficam na paz e até semana que vem. Thank you.